Considere a Lua, inspiração para 1000 pinturas e fonte de milhares de belas noites. As culturas antigas a reverenciavam e os astronautas ficaram impressionados com ela. Quantos de nós já olhamos para aquele lindo círculo no céu e nos perguntamos: quem é o dono daquilo? O quê? Só eu? Mesmo se você nunca se perguntou isso antes, não pode negar que é uma pergunta interessante. Sem contar as águas internacionais, não há muitos lugares na Terra que não pertençam a alguém. Faz sentido que alguém também seja dono da Lua, certo? Então, quem é o legítimo proprietário da Lua? A resposta a essa pergunta vai depender de para quem você perguntar. Acontece que as pessoas reivindicam a Lua desde muito antes de alguém ter pisado nela. Uma dessas reivindicações remonta a 1756, quando um homem chamado Al Jurgens recebeu a nossa Lua como um presente do rei da Prússia, Frederico o Grande. Acho que o Fred era um monarca generoso. Mas como exatamente um soberano do século XVIII obteve o controle da Lua em primeiro lugar, não está totalmente claro. Não quero chamar o velho rei Fred de mentiroso, mas acho que ele podia estar inventando isso. Será que ser rei de um povo de verdade não era bom o suficiente? Essa teria sido apenas uma maneira de ele se colocar acima do czar? Você é o único monarca de toda a Rússia? Isso é legal, eu acho, mas você é o rei da Lua? Não? Apenas eu? Que estranho. Seja como for, os reis disseram muitas coisas estranhas. Calígula declarou guerra ao oceano e fez de seu cavalo um senador. Quanta maluquice! Existem alegações mais recentes de dominação lunar? De preferência de alguém que nasceu depois que as perucas saíram de moda. Muitas outras pessoas fizeram reivindicações ao longo dos anos, mas a mais prolífico, de longe, é de um empresário norte-americano chamado Dennis Hope. Na década de 1980, Hope, que estava sem emprego há cerca de um ano, percebeu que progredir na vida, muitas vezes, requer pensar fora da norma. E, por norma, ele quis dizer a atmosfera. Veja bem, mesmo que os Estados Unidos tenham pousado na Lua, isso não significa que eles sejam os donos dela. Plantar uma bandeira e dizer, isso é meu, pode ter sido bom o suficiente na era dos navios de madeira. Mas a mesma coisa não funcionaria na era moderna da diplomacia internacional. Veja só, em 1967, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética assinaram um tratado estabelecendo regras sobre como o espaço sideral deveria ser usado. Vou chamá-lo de Tratado do Espaço Sideral, porque tratado sobre os princípios que regem as atividades dos estados na exploração e utilização do espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes. Bom, mal consigo colocar tudo isso na tela. Esse tratado proíbe o uso de certas atividades nucleares no espaço e proíbe os países de estabelecerem bases militares na Lua ou em qualquer outro lugar do sistema solar. Também proíbe todos os signatários de reivindicarem qualquer território além da superfície terrestre. Efetivamente, o tratado transformou o espaço no equivalente a águas internacionais, um lugar para onde todos podem ir, mas nenhum país pode reivindicar. É aqui que a maioria das pessoas desiste do espaço. Felizmente para Dennis Hope, ele não é a maioria das pessoas. Hope notou como o texto do tratado usa termos como nações e estados, mas nunca menciona explicitamente indivíduos e empresas. Percebendo uma brecha na lei interplanetária, Hope fundou a Lunar Embassy Corporation e começou a defender a sua reivindicação. Agora, como alguém reivindica de fato a Lua? Bom, você diz que ela pertence a você e depois vê se alguém discorda. Hope fez isso enviando uma carta às Nações Unidas, declarando sua intenção de reivindicar a Lua e pedindo-lhes que oferecessem uma razão legal pela qual ele não pudesse fazê-lo. Eles nunca responderam a ele sobre isso. Você se lembra do velho ditado de que é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão? Interpretando o silêncio da ONU como permissão, ele foi adiante na sua reivindicação e ainda incluiu alguns planetas extras porque podia. É isso mesmo, ele não é apenas dono da Lua. Como fundador e presidente do governo galáctico, sua propriedade também inclui os planetas Mercúrio, Vênus e Marte, além de não planetas como Plutão e Io, uma lua de Júpiter. De qualquer forma, a questão é que, por apenas $20, mais frete, manuseio e o que Hope chama de imposto lunar, você também pode ter seu próprio pedaço da Lua. E por que parar por aí?
Pelo preço baixo, muito baixo, de apenas $250 mil, você pode ser o dono de Plutão. Isso é bom? Quer dizer, uma bola de gelo congelada na borda do sistema solar não parece exatamente um imóvel de primeira linha, mas talvez eu simplesmente não esteja pensando grande o suficiente. A esta altura, você deve estar se perguntando para quem exatamente ele está vendendo. Embora Hope não seja o único a citar nomes, a partir de 2013, ele afirmou que mais 5 milhões de pessoas de mais de 100 países compraram terras lunares, que variam em tamanho de 1 acre a muito mais de 2 milhões de acres. Isso é muito queijo! A Lua é feita de queijo, não é? Puxa, estariam os suíços envolvidos? É uma ligação natural, não é? Queijo suíço? De qualquer forma, alguns dos clientes de Hope claramente têm bolsos grandes, incluem os ex-presidentes norte-americanos Jimmy Carter, Ronald Reagan e George Bush. Também entre seus clientes estão celebridades como Barbara Walters, Tom Cruise, John Travolta e Nicole Kidman. Ok, eu ficaria surpreso se Tom Cruise não estivesse nessa lista, mas Walters? Sério? E quando Tom Cruise e Nicole Kidman se divorciaram, será que eles brigaram pelos imóveis lunares? Agora, tudo isso pode parecer uma piada cara, mas Hope insiste que está levando a sério e espera. Pretende começar a trabalhar na primeira colônia lunar permanente até 2020. Tá legal. Tudo isso pressupõe que ele seja capaz de encontrar uma maneira prática de levar grandes grupos de pessoas para lá e para cá. Ele parece ser um cara inteligente, tenho certeza de que vai dar certo. Por falar em bases lunares, ele não está muito interessado na ideia de outros países se interessarem em suas reivindicações. Quando a China anunciou suas intenções de um dia estabelecer uma colônia própria na superfície lunar, Dennis Hope não ficou muito feliz. As missões de pesquisa são bem-vindas, mas é melhor que as potências estrangeiras paguem antes de começarem a se mudar. Deixem isso pra lá, não há necessidade de brigar, pessoal. Tem lua o suficiente para todos. Não está exatamente claro como o governo galáctico de Hope pretende impedir a China ou qualquer outra pessoa de aterrissar em seus planetas sem permissão. No mínimo, a nação infratora deve estar preparada para receber vários e-mails muito bem redigidos sobre o assunto. Bem, tudo isso foi divertido, mas quão fortes são as reivindicações do Sr. Hope? Se você comprou um terreno na Lua, você ou seus descendentes poderiam realmente se mudar para lá e abrir sua própria mina de hélio? Hope afirma que sim, contanto que você compre dele e não de nenhuma de dezenas de outras empresas imitadoras que oferecem o mesmo serviço. Contudo, nem todo mundo compartilha sua opinião. O texto exato que Hope aponta como justificativa para sua afirmação é do artigo 2 do Tratado do Espaço Sideral, que diz: o espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, não está sujeito à apropriação nacional por reivindicação de soberania, por meio de uso ou ocupação, ou por qualquer outro meio. Em outras palavras, os governos não podem, sob nenhuma circunstância, reivindicar terras no espaço. Ele afirma que, como indivíduo particular, não como nação, pode ir em frente e reivindicar o que quiser. Infelizmente, para qualquer garimpeiro espacial, não é assim que o conceito de propriedade de terra funciona. Algo só pertence a você quando as leis do país em que você vive o definem como seu. Além disso, praticamente todo e qualquer sistema jurídico define a propriedade de terra partindo do pressuposto de que uma nação soberana já a reivindica como sua. Somente assim é que os direitos podem ser passados a cidadãos particulares. Você pode ver isso por si mesmo, se por acaso tiver em mãos um documento chamado Matrícula do Imóvel. Ele é essencialmente um histórico de todas as pessoas ou grupos que possuíram um determinado lote de terra. Em algum lugar, escondido no final do documento, você encontrará o nome do país que originalmente reivindicou determinado lote de terra. O que isso significa para Dennis Hope e seus clientes é que a única maneira de suas reivindicações poderem ser consideradas válidas seria se seu governo galáctico fosse reconhecido como sua própria nação. Isso nunca acontecerá. E se isso acontecesse, o GG seria proibido de reivindicar terras no espaço de qualquer maneira. Cara, eu realmente gostaria de ter lido isso antes de comprar uma propriedade de 20 acres na Lua. Eu ia abrir um rancho e chamar de Rancho Lunar. Ou talvez uma sala de concertos e chamar de Lunar Tunes. E isso é tudo, pessoal! Isso é realmente decepcionante.
Por outro lado, ninguém contestou sua reivindicação ainda. Embora seja um tiro no escuro, os tribunais do futuro ainda podem determinar a causa a seu favor. Ou tudo iria por água abaixo. O que você acha? Nos conte nos comentários se você acha que comprar terras na Lua parece um grande investimento ou um terrível desperdício de dinheiro. E aí, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Eu diria que todos eles estão errados. A Lua é dos namorados. Enquanto não temos a resposta definitiva, temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e se divertir. Lembre-se, fique no lado incrível da vida!